repórter Camila Xavier. Ela que vai trazer informações sobre o futuro do mandato da deputada Carla Zambelli. Isso porque o relator do caso, o deputado Diego Garcia, deve apresentar hoje o parecer da Comissão de Constituição e Justiça lá na Câmara dos Deputados. Camila, muito boa tarde. Bem-vinda ao Contexto. Temos Camila? Muito boa tarde, Neila. Boa tarde, Felipe. Pois é, Neila, hoje à tarde, a partir das 14 horas, o deputado federal Diego Garcia, que é o relator do processo de cassação da deputada federal Carla Zambelli, vai ler o seu relatório, apresentar o seu relatório na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, aqui da Câmara dos Deputados. Às 13h30, tem uma previsão de fala dele também para a imprensa, na qual ele deve apresentar esse relatório, os principais destaques do que ele concluiu nesse processo, e a expectativa é de que esse processo, esse relatório que ele elaborou seja votado. Existe sim a possibilidade de algum deputado pedir vista, então aí precisaria de um pouco mais de prazo para que ele fosse votado, mas existe a possibilidade também de o relatório ser votado hoje, ser concluído. E aí depois da votação lá na CCJ, o processo precisa ser votado lá também no plenário da Câmara dos Deputados. E aí é preciso a aprovação de 217 deputados para que o mandato dela seja cassado. Lembrando que ela em processo por conta de uma condenação criminal no Supremo Tribunal Federal. A deputada Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão e também perda do mandato por conta de invasão do sistema do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ela junto com o hacker Walter Delgatti Neto, que ficou conhecido como o hacker de Araraquara. Ela acabou fugindo para a Itália, indo para a Itália, onde ela tem a cidadania, mas foi presa por conta desse processo, acabou sendo condenado, o processo transitou em julgado, o ministro Alexandre de Moraes determinou a sua prisão e agora ela segue lá presa, aguardando o andamento do processo de extradição de volta para o Brasil. E aí a gente vai ficar por aqui, acompanhar tudo desses próximos passos do processo de perda do mandato da deputada Carla Zambelli, ela que já teve também o salário e o salário suspenso, então não tem recebido mais o salário aqui da Câmara dos Deputados, mas ainda está pendente essa análise da Câmara dos Deputados sobre a decisão do STF de perda do mandato. Neila e Felipe, eu volto com vocês. Muito bem, voltamos. Deixa eu colocar o Felipe aqui para a gente comentar um pouquinho sobre esse assunto, porque hoje, pode ser que seja hoje, apesar da oposição estar aguardando um pedido de vista, Felipe, pode ser que seja hoje a perda do mandato a cassação, né, da deputada Carla Zambelli, que está presa na Itália, ela que foi para lá em julho, né, resolveu fugir. Quando a gente viu, num dia, Carla Zambelli estava concedendo entrevista aqui no Metrópolis, no outro dia, quando a gente viu, já estava na Itália, em julho, está presa, aguardando então esse retorno ao Brasil, se vai mesmo de fato voltar ao Brasil ou não, quando é, isso é só um fato, né? Quando é que isso vai acontecer? Cassação hoje, então o relator vai apresentar esse parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Se não houver esse pedido de vista, essa análise hoje mesmo pode ser feita no próprio plenário da Câmara dos Deputados, então futuro da Carla Zambelli sendo analisado hoje na Câmara dos Deputados. Lembrando que temos alguns parlamentares aí com custos à Câmara dos Deputados e que estão no exterior, aquela bancada do exterior, né, Felipe? Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Ramagem, tem até matéria também, viu, gente? Para quem tiver curioso, pode acessar o portal metrópolis.com, que tem matéria falando sobre os valores do Eduardo, da deputada Carla e do Ramagem aos cofres públicos desses deputados que estão fora aí do país, que não podem sequer votar, porque votar nas decisões da Câmara, porque o presidente da casa, Hugo Mota, acabou negando essas votações. Mas vamos voltar para Carla Zambelli, coloca o Felipe aqui comigo. Tem tudo isso, Felipe. Então hoje pode ser decidida a vida da deputada Carla Zambelli, que foi aí condenada a 10 anos pelo Supremo Tribunal Federal por conta aí de ter ajudado a invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Aquela história, parece história de filme, né, do hacker Walter Delgatti. Ficou famoso, né? Parece que é o único hacker do Brasil. Ficou bem famoso à época. Muito famoso, né? O hacker que trabalhou para divulgar a questão da Vaza Jato, né? E trabalhou para o lado
da oposição na época, né, para o pessoal do governista agora, né, e agora, depois trabalhou para a Zambelli, do lado da direita, né. Agora, o ponto que é importante esclarecer, o Nery e Camila, é que a Zambelli ela foi condenada em 2 processos criminais, né. O primeiro relacionado, de fato, conjuntamente com o hacker, né, o Delgatti, né, por invadir sistema do governo, né, e colocar um pedido de prisão do Alexandre de Moraes. E o segundo processo criminal que ela foi julgada e condenada de respeito ao uso irregular de arma de fogo durante aquele dia, né, das eleições, naquela cena que ela vai atrás de um petista, né, com a arma na mão e adentra a um bar, né, e poderia ter tido uma catástrofe muito maior do que de fato aconteceu. E é, como a nossa Constituição permite, né, a decisão do STF em fazer com que a Zambelli tenha a perda do seu mandato tem que ser aprovada pela Câmara dos Deputados, né? O Hugo Mota chegou a ensaiar um momento decidir de ofício, né, a perda de mandato da Zambelli, mas resolveu submeter para o plenário, né? Primeiro, então, o processo passa pela CCJ. Caso tenha algum pedido de vista, né, o processo é atrasado mais um tempo, mas a tendência é que o processo seja julgado no plenário, depois que ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça hoje na parte, hoje mais cedo, ser julgado no plenário e a Zambelli perca, né, os seus direitos políticos e perca o seu mandato de deputada federal. Agora, tudo pode acontecer, né? A gente sabe que o Congresso Nacional, em relação à informação, em relação à resposta que quer dar para o governo e para o Poder Executivo por STF, é tão grande, tão densa, né, que não duvidaria da Carla Zambelli no plenário ter o seu mandato não cassado, né? Mas é bom lembrar que tem um terceiro processo, né, que é o mesmo processo que é sobre Eduardo Bolsonaro, que é a impossibilidade do deputado federal e do senador da República, né, ficar mais de um terço em sessões deliberativas, sessões ordinárias, fora, com ausência no Congresso Nacional. Ou seja, mesmo que a Carla Zambelli, o que eu acho difícil, ela se salve nesse processo na Câmara dos Deputados, é bem provável que no futuro próprio ela perca o seu mandato também, porque ela faltou mais de um terço das sessões ordinárias no ano, né? Isso é causa de perda de mandato também, claramente estipulado na Constituição Federal. Exatamente. Como eu disse, para quem quiser saber os custos, os gastos dos deputados que estão fora do país e que não podem sequer votar nas votações, enfim, nas sessões aqui da Câmara dos Deputados,